Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Gav, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. João, apresente o nosso convidado de hoje e qual vai ser o tema do episódio de hoje? Boa, fala galera, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente trouxe aqui uma das pessoas mais importantes ali na DAO, principalmente voltadas para o jurídico. E tem que dar valor mesmo, Evan, tem que dar valor mesmo, cara. O cara que tá, tocando uma das coisas mais intrigantes, que mais a gente estava necessitado ali dentro da DAO. A gente trouxe o Evan aqui. Já deve ter ouvido o Evan de outros podcasts envolvendo o jurídico. E, pô, é um segmento na DAO que só tá crescendo, né, cara? Até vi recentemente um post do pessoal falando que hoje a gente já tá com mais de 10 pessoas em call ali no jurídico. Então, pô, cara, parabéns, Evan, parabéns pro Vitor, parabéns pro pessoal todo. Mas, Evan, por favor, cara, se apresente mais no nível pessoal aí, que eu só falei de Bankless, né, cara? Cara, na Web3, meu nome é Bankless. Eu sou Bankless, assim como vocês. Na verdade, eu sou Evan, estou como coordenador da guilda de jurídico lá, junto com o Victor Cabral. Sou advogado, sou especialista em direito digital. Já tem um tempinho não muito, mas já tem um certo tempo que eu tenho atuado como advogado. Tenho um escritório também. Então, eu vou deixar vocês apresentarem o tema que a gente vai tratar hoje. Vai estar na thumb também, eu imagino, mas vamos lá, né? É um tema que todo mundo aqui gosta de falar, né? Eu acho. Exatamente, exatamente. Acho que o grande, o fator, acho que o maior problema que a gente tem hoje é explicar para as pessoas o porquê que você deveria ser bankless. Nosso show, nossa DAO, se chama Bankless. O que significa Bankless em inglês, Curi? Em inglês é Bankless, Desculpa, em em português. português acho que é desbancarizar, né, cara? Acho que é a melhor tradução possível, né, cara? Mostrar que a gente pode viver sem as amarras que os bancos nos fornecem na nossa vida. E para as pessoas que acham que bancos não nos fornecem, não nos obrigam a ficar travado ali, amarrado neles, é isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Isso que o Ivan vai falar pra gente hoje vai mostrar como que os bancos fingem que nós somos livres, mas no fim do dia é uma liberdade totalmente Você acha que os falsa. bancos são seus amigos, né? Eles têm esse poder já há muito tempo. O Evan trabalha dentro do ecossistema. Não, ele não é bancário, ele é advogado, advogando para as pessoas que estão sofrendo nas amarras dos bancos. E a ideia é trazer para o pessoal aqui a noção por trás de como que funciona esse sistema bancário, como que funciona o sistema do Banco Central, por exemplo, e por que você deveria se tornar bankless. Eu já queria começar fazendo essa pergunta pro Evan, aliás, né, até falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que é esse negócio? Como é que é o sistema bancário? Como que esse sistema bancário funciona? E o que que você faz que eles não gostam de você? Cara, ó, eu sou especialista em direito digital, né? Por outro lado, na carreira de todo advogado, ele começa voltado para direito do consumidor, né? E hoje até a minha atividade com direito digital está muito associada aos consumidores, aos usuários. Então, para começar, o problema, né, o grande ponto que leva a gente a estar discutindo sobre a necessidade de reduzir os impactos dos bancos nas nossas vidas é porque os bancos fazem o que eles fazem, né? Existe hoje uma regulamentação que exige dos bancos que fechem saldo positivo todos os dias, ou seja, o banco não pode fechar negativo no final do dia, ele tem que estar com a conta toda ok. Então isso faz com que o banco ele tenha uma profunda necessidade de vender serviços para vocês. Só que o brasileiro médio, naturalmente, ele não precisa de tantos serviços financeiros. Nós mesmos utilizamos pouquíssimos serviços financeiros, muita complexidade, né? Na verdade, é bem o inverso. A gente usa as coisas mais simples e, no entanto, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, elas vêm sendo expostas pelos bancos, não todos, né, mas por grande parte das instituições bancárias do Brasil, a esse tipo de atitude temerária, eu considero assim. São atitudes abusivas e temerárias. Só resumindo o que você falou aí, só para ver se eu entendi. Você disse que os bancos precisam fechar o saldo positivo todos os dias. Isso é lei, ou seja, é uma lei imposta pelo Estado onde que os bancos precisam estar com saldo positivo. Como que funciona esse sistema por trás? Porque eu imagino que quando eu deposito meu dinheiro lá, ele vai estar com saldo positivo. Como que funciona isso?
É porque existe uma fábula de que o dinheiro que você tem na sua conta ali, ele de fato existe, né? É uma representação. Você tem como se fosse uma promessa de pagamento ali dentro do banco. É um pouco diferente da nossa realidade, porque a gente tem o nosso dinheiro dentro da carteira lá, todo codificado, com referências dentro da blockchain. Então, galera, isso não existe dentro do sistema bancário tradicional, tá? Então, o banco pode estar expondo para você um saldo ali, e na verdade ele está com várias pendências e sem tanta saúde financeira. Entendeu, Guelph? Então, se acontecer, se todo mundo quiser tirar o dinheiro de uma vez só, o banco não vai ter o dinheiro para pagar todo mundo, é isso. Depende do banco. Depende do banco, mas possivelmente ele não vai ter, né? Ah, entendi. E como é que o Existe banco essa fica com saldo necessidade dos bancos. negativo, então? Como que o banco fica com saldo negativo? Que ele precisa todo dia estar com saldo positivo? Eles não ficam com saldo negativo, mas o que acontece? Eles acabam tomando empréstimos de outros bancos para fechar o saldo positivo. Mas você sabe que todo empréstimo envolve juros, né? Então, os bancos eles acabam se endividando todos os dias. Ou seja, para fechar o balanço do dia, ele pega emprestado um bancão grande, pega de outro banco, vamos completar aqui para falar que a gente está com saldo positivo, a gente devolve amanhã e corre atrás de levantar mais capital. E aí você falou que uma dessas Beleza, formas de exatamente. levantar capital é vendendo serviço financeiro para as pessoas. Perfeito, exatamente. Uma dessas formas, quer dizer, a forma mais conhecida, né, que os bancos têm de levantar capital é vendendo serviços financeiros. Às vezes a gente acha que utilizar serviço financeiro não envolve a venda de um produto, mas envolve sim. Então, são diversos produtos, né? Os bancos têm vários kits, depende muito de qual tipo de consumidor você é, até para as empresas mesmo. Então, são às vezes algumas ciladas, né, que, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, têm baixa instrução, como a gente chama, elas estão sujeitas no dia a dia. Boa. Ô, Ivan, eu achei muito legal esse ponto que você falou, assim, de que o número que a gente vê ali no banco é no fim do dia uma fábula, né, cara? E tem uma passagem que eu acho muito legal, né, cara, que no fim do dia, cara, a gente muito se discute, qual que é o lastro de criptomoedas, qual que é o lastro de Bitcoin, o lastro de Ethereum, né, cara? E eu sei que isso não envolve tanto direito, cara, mas é uma parada que me faz pensar muito, né? Porque no fim do dia, qualquer tipo de relação bancária que a gente tem é uma relação feita por confiança. O dinheiro que a gente tem aqui na cartela, a gente confia que o banco XYZ tem aquele banco que aquele banco que a gente está falando, né, cara? Igual você falou, diferentemente das criptomoedas, né? Que tudo está registrado numa rede pública, descentralizada, que qualquer pessoa pode ver, etc, etc, né, cara? Você acha que essa é uma das razões que a gente tem tantos problemas no mundo bancário hoje, assim? Essa falta de transparência, falta de confiança e até falta de autonomia, assim, de poder, de alguma forma, verificar que aquele saldo que a gente vê no nosso banco é um saldo realmente existente? 100%, cara. 100%. Você foi bem assertivo no que você falou aí. Falta transparência dos bancos. Primeiro, falta transparência porque às vezes você assina um contrato, né, um contrato que ele tem uma lista enorme de termos de serviço lá. Nem sempre dá para você ler, porque faz parte do dia a dia. Nem sempre isso é explicado para você. E ainda tem esse ponto, né, da profunda necessidade do banco de estar vendendo serviços. Então, não existe uma forma de você conferir isso. Claro, existem mecanismos dentro do Banco Central, mas no fim das contas, para o consumidor médio, realmente é uma barreira quase intransponível. Ele não consegue chegar até essa informação. Ao contrário da blockchain, que é muito mais intuitivo. Eu sinto, claro, a gente ainda vai precisar avançar um pouquinho nessa parte de experiência do usuário, mas em comparação com os bancos tradicionais, que a gente não tem absolutamente nenhuma informação com clareza e com facilidade, realmente há esse pecado aí. Ô, Ivan, e como que funciona o Banco Central? Para que ele existe? O que que é o Banco Central e qual é a diferença do Banco Central para os bancos institucionais aí, os bancões que a gente conhece? Legal. O Banco Central, ele regula todas as atividades financeiras, né? Então, por exemplo, o Banco Central ele estabelece um limite de taxa de juros. Ele, claro, isso existe uma lei também que coordena, mas o Banco Central ele está ali associado, então ele coordena as atividades dos bancos. Além disso, ele trabalha também com a parte de regulação na emissão de moedas, né? E o Banco Central é um órgão do governo ou ele é uma instituição separada? Como é que funciona? Legal. Ó, o Banco Central ele é uma instituição do governo, embora hoje ele tenha autonomia, né? Existe uma lei que provê autonomia ao Banco Central.
Ele é tipo uma Mas sim, ele guilda é uma da DAO. instituição do governo. Ele é tipo uma É, guilda. é meio que uma guilda da DAO, tipo isso aí. Existem algumas propostas que de fato visam a privatização do Banco Central. Não sei exatamente quais seriam os efeitos disso, mas já existe realmente essa possibilidade. Boa, Evan. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. A gente tá falando bastante de regulação, de proibições de bancos de, por exemplo, ficar com saldo negativo, né, cara? E deixa eu te perguntar, não existe nenhuma proibição disso acontecer, assim, e disso o que eu tô querendo dizer? Dessa, literalmente, ilusão dos bancos para pessoas. Então, porque a gente vê muitas vezes bancos empurrando serviços que muitas vezes as pessoas não precisam, muitas vezes nem conhecem, nem sabem que eles existem, né, cara? Não tem nenhum tipo de proibição, assim, feita pelos órgãos regulatórios, enfim, qualquer tipo de órgão assim, falando, cara, isso aqui não pode ser permitido, ou alguma coisa nesse nível, cara? Cara, legal, perfeito. Existe sim, existe bastante isso aí. No entanto, isso não tem acontecido. A verdade é essa, não está rolando muito o cumprimento, a parte de compliance para atender a essas regras aí que o Estado e até órgãos acessórios, por exemplo, como o Procon, eles emitem, elas não vêm sendo cumpridas. Realmente há um problema, na minha visão, que é um problema estrutural, não é um problema necessariamente de regulação, né? Ele não vem sendo cumprido, embora existam as regras. Ô Ivan, voltando àquela questão do Banco Central, que você disse que é um órgão autônomo do governo, ou seja, o presidente, os políticos não têm tanta influência ali nas decisões. Mas quem que toma a decisão? Você fez até uma cara. É para ser, né? Mas quem então toma as decisões de aumentar a taxa de juros? Por exemplo, eu sei que a taxa de juros de um país reflete muito nas ações, em como que a bolsa vai reagir, reflete muito na economia do país. Quem são as pessoas que definem qual vai ser a taxa de juros e quantas pessoas estão definindo isso? Como que funciona essa trade-off aí, de quanto a gente vai imprimir dinheiro, esse tipo de coisa? Eu suponho que seja uma equipe, mas como você falou, embora seja um ente autônomo, o Estado, ele, querendo ou não, vai impactar nas decisões lá. Isso é natural. Então, lembrando que tudo isso aí está envolto dentro de uma legislação e que é uma legislação que ela pode ser mudada, né? Isso aí parte, por exemplo, do legislativo pensar em uma nova lei que vai definir a regulação de taxas de juros. De maneira básica, para contenção de inflação, isso aí fica entre um relacionamento do Banco Central com o Ministério da Fazenda, né? A gente chama, o presidente chama de PG, né? Então acaba que poucas pessoas, é uma decisão muito impactante, mas que está concentrada na mão de poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas decidem a respeito de taxa de juros, impressão de dinheiro e, sobretudo, a respeito de legislação bancária, porque existem lobbies dentro do Congresso. Acredito que aqui a gente não precise censurar muito esse tipo de informação, é a verdade. Vamos deixar isso aí pro podcast do jurídico. Aí lá vocês conversam sobre isso. É um bom tema. Ô, Ivan, mas deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim, na sua visão, você acha que tem alguma solução, assim, e não falando de cripto e blockchain, né, cara, porque, assim, a gente sabe que na nossa visão, muito dos problemas que a gente tem hoje, principalmente no banco, podem ser solucionados com tecnologias, cripto, blockchain, etc, etc. Mas na sua visão, você acha que tem algum caminho, alguma possibilidade disso ter algum caminho positivo no futuro? E eu já vou te responder, eu já vou te perguntar te respondendo uma coisa que eu não acredito. Na minha visão, CBDC não vai adiantar de nada, porque não vai resolver nenhum problema de autonomia, privacidade, etc, etc. Então, assim, isso era uma coisa que o pessoal especulava. Ah, não, porque criptomoedas vão morrer com moedas centrais. Como é que é a tradução de CBDCs? Moedas centrais de bancos. Como é que é? Moedas digitais de bancos centrais, né? O pessoal ficava, vai morrer criptomoeda, etc, etc. Mas na minha visão, cara, são duas coisas totalmente diferentes. E na minha visão, esses problemas bancários que a gente tem hoje estão enraizados de uma forma que, pelo sistema atual, pelo modelo atual que a gente vive, não tem solução. Não sei qual que é. Eu quero ouvir de você também, cara. Legal. Ó, eu acho que o CBDC, ele resolve aquele problema que você falou, da transparência. Porque você vai saber de onde está lastreado o dinheiro que está na sua carteira, entre aspas, que é como a gente imagina, a gente supõe, é como foi apresentado para a gente que funcionará, né?
Caso seja um saldo virtual, como por exemplo funcionam as criptos na Nubank, aí a gente vai ter que abrir um parêntese, é mais do mesmo, não muda, né? Francamente, Curi, eu não enxergo que exista uma solução prática, assim, que não envolva a mudança completa de paradigma do funcionamento dos bancos. Hoje, os bancos, eles acabam lutando contra o próprio sistema financeiro. Eles compõem o sistema financeiro, mas eles lutam contra o próprio sistema financeiro. Então, eles mesmos, por exemplo, se destroem, né? O banco, ele caminha uma trilha que ela está fadada em algum momento, fracassar. Ela está fadada em algum momento irromper, a menos que o Estado ele intervenha. E quando o Estado intervém, né, por exemplo, ele tenta resgatar um banco, hoje a gente está com 2 bancos, até um banco brasileiro também, que aí eu não vou falar com tanta propriedade, porque não saíram notícias aqui, mas 2 bancos relevantes no mundo que estão à beira aí, né, de declarar falência. E assim, o Estado ele vai Deutsche recuperar esses Bank e bancos? Credit Vai. Suisse. Esses mesmo. Yeah. Desculpa, tá? Eu tive que Exato. falar o nome aqui. Aguentei. Perfeito. Eu não ia usar nomes, né? Mas como a gente está aqui numa conversa já sem censura mesmo, vamos nessa. Bom, então, quando isso acontece e o Estado ele vai dar a canetada, a famosa canetada, quem acaba pagando a conta somos nós, né? Porque isso tudo vai partir da arrecadação do Estado, ele não lucra, ele não tem uma formação que envolva lucro, a menos que a gente vá contar imposto dessa maneira, né? Enfim, mas de maneira prudente, seguindo a legalidade, não é, né? Não é uma forma de lucro. Então, os contribuintes é quem vão pagar por essa reestruturação dos bancos. Então, veja, olha o ciclo que a gente está envolvido. O sistema financeiro ele é alimentado pelos bancos. Os bancos eles criam esse ciclo de autoendividamento, né? Fornecendo até serviços que são serviços virtuais, na prática não são de fato fornecidos, e no fim das contas eles vão se quebrar e nós mesmos que estamos sujeitos a essas arbitrariedades vamos ter que pagar a conta. Problema enorme nessa dinâmica. Em 2008, é até triste pensar assim. Em 2008, lá nos Estados Unidos, aconteceu exatamente isso. Eu não sei se você concorda comigo, acho que você pode até explicar melhor. Mas, basicamente, após o Banco Central, o que mais tem poder são os bancos, porque eles estão muito interligados um com o outro. Quem tem o poder do dinheiro tem o poder da nação. Em 2008, teve uma grande crise, a grande recessão lá nos Estados Unidos, onde com uma empresa que construía casa, Lehman Brothers, avaliada, se eu não me engano, em 100 bilhões de dólares, eles fizeram muitos empréstimos, todos os bancos estavam emprestando dinheiro adoidada, sem ter o dinheiro no banco, né, que a gente falou, e chamado de fractional reserve, eu não sei como que é o nome no Brasil, se no Brasil eles praticam isso também, mas basicamente o banco precisava ter uma fração daquilo na conta, podia emprestar a rodo. E os juros lá embaixo. Só que eles começaram a emprestar para tantas pessoas sem fazer olhar como que era o histórico de pagamento das pessoas, qual o emprego que a pessoa tinha, se a pessoa podia pagar aquilo. Venderam com taxas variáveis e as pessoas assinavam comprando minha casa dos sonhos. Acabou que foi um efeito dominó. Essa empresa quebrou, ninguém conseguia pagar as prestações mais, porque eram juros variáveis. Quem pagava, por exemplo, 1.000, veio a conta no mês seguinte 7 mil. Então ninguém conseguia pagar, as casas foram para leilões e os bancos começaram todos quebrar. Quebraram todos os bancos, no caso, nos Estados Unidos. Todos mesmo. Se você olhar os bancões lá, o Bank of America, Goldman Sachs, sei lá, Citibank, eles são bancões ultra bilionários e eles tinham emprestado muito mais dinheiro do que tinha realmente em caixa, quebraram. Qual que foi a solução do governo americano? Ok, vamos imprimir 800 bilhões de dólares para salvar o sistema bancário. E foi exatamente o que aconteceu. Nenhum banco foi à falência, todos recuperaram e continuaram, a vida continuou. Aí eu lhe pergunto, foi exatamente o que você falou, esse tipo de problema, quem paga no final é o pagador de imposto. São as pessoas que são reféns de tudo isso. Nos Estados Unidos, os pagadores de impostos, as pessoas, né, os cidadãos, estão pagando por esse preço até hoje, por essa conta até hoje. E esse ano que passou agora, em 2020 também, houve uma nova impressão de dinheiro massivo lá para o sistema financeiro não colapsar também. Quem vai pagar isso vão ser as futuras gerações.
talvez a gente até entre nesse tópico de criptomoedas, porque a ideia é mostrar para as pessoas quão corrupto é esse sistema financeiro. A gente não sabe exatamente, não tem a transparência de quantos bancos tem, como que eles estão transacionando. Eu queria que você elaborasse um pouco mais nessa minha linha de pensamento e explicasse como que é, de fato, o sistema financeiro bancário no Brasil, se funciona parecido com o sistema americano, se a gente pode olhar com fragilidade para esse sistema. Com certeza. É até triste você expor, né, a maneira como tudo aconteceu em 2008, porque, veja, os bancos eles financiaram empreendimentos de alto risco, avaliando que seriam empreendimentos de baixo risco, né? Então, dessa maneira, eles criaram produtos que não seriam consumidos, e produtos muito caros. Depois, os consumidores que não teriam acesso a esses produtos foram até eles e eles forneceram crédito para os consumidores adquirirem esses produtos, sabendo que esses consumidores eles não pagariam, não, eles sabiam. Isso é um fato, tá? Depois, quem é que pagou a conta? Os próprios consumidores. Então, é uma dinâmica triste, como você falou. Não tem muito o que a gente fazer a respeito disso, além de ir adotando sistemas paralelos, como a gente vem, que é cripto, DeFi. Inclusive, é um dos maiores desafios do DeFi, a gente até conversou sobre isso na Bankless, né? Essa possibilidade de emprestar dinheiro sem fazer a análise de KYC da pessoa, como é que você vai fazer isso de maneira automatizada, e aí vem gente falando de soulbound tokens e etc. Então, é um grande ponto. Sobre a fragilidade do sistema financeiro brasileiro, é uma réplica praticamente do sistema financeiro do mundo, né? Todos eles funcionam dessa mesma forma, emprestando dinheiro a todo mundo que quer e aparentemente pode pagar, lucrando exorbitantemente com os adimplentes e trabalhando com o que a gente chama de ilícito lucrativo, né? Que são pequenas condutas que os bancos, né, as instituições financeiras, elas cometem. Por exemplo, ela tem 1 milhão de clientes ali. Ela aplica, sei lá, fraude, aumenta uma taxinha de juros, aplica um serviço ali de, sei lá, 3, 4 reais em 300 mil. Apenas 10 mil desses 300 vão se posicionar contra essa prática, né? Os outros vão deixar passar. Desses 10 mil, 6 mil vão judicializar após fazer a reclamação junto ao banco. Desses 6 mil que ajuizaram a ação, 3 mil vão transformar isso numa indenização, ou seja, passa a ser lucrativo para o banco cometer um ato ilícito, né? Fornecer um serviço que você não vai utilizar. Então, Guelph, é muito difícil você pensar que um banco ele vai trabalhar em seu favor, né? Existem algumas cooperativas que funcionam bem, né? Os associados eles vão, digamos que, criando ciclos de crédito, né? Até alguns bancos, que são bancos regionais, eles funcionam bem nesse sentido. São ótimos bancos? Não, são ótimos bancos, mas eles têm uma proposta até diferente. Então, se eu pudesse analisar os bancos dentro de um panorama assim, global, como espectador no mundo todo, eu diria que todos eles funcionam sob esse mesmo padrão, né? É um padrão que não cumpre tanto com essas exigências de saúde financeira. É uma empresa que trabalha muito à margem da lei e, sobretudo, sobrevive às custas desses ilícitos lucrativos aí e dos lobbies, é claro. Não, isso que você falou é muito interessante, Ivan, porque, cara, eu vejo muito acontecendo, né, cara? A galera vê, pô, a taxa aqui aumentou em 1%, mas 1% não vai afetar nada e tal, e deixa passar, cara. Até porque, pô, recebi uma fatura de cartão que aumentou 1%. Como é que eu faço pra resolver isso, cara? No mínimo do mínimo possível, vou ligar. Vai ligar, não vai resolver. Vou ser bem sincero, não vai resolver, porque muitas vezes você vai ligar no número, que vai ter que falar com outro número, que falar com outro número, e vai cair a linha. 2 horas no telefone pra cair a linha, né, cara? Pô, vou ter que entrar no juizado. Cara, mas só o trampo de você ter que ir lá no juizado, fazer algum tipo de petição, fazer uma termação, esperar o juiz marcar a audiência. Cara, a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive se bobear eu mesmo, assim, talvez não porque eu sou chato, mas assim, se não fosse porque eu conheço do mundo jurídico um pouquinho, cara, eu também largaria a mão. Então é um mundo que tem muitos passos para uma parada que devia ser muito simples, né, cara? E aí eu volto naquele ponto que eu falei com você, né? É surreal pra mim
aceitar que, pô, você é obrigado a votar, você é obrigado a fazer X, Y, Z, mas na hora da taxa aumentar 1%, ou na hora do banco te oferecer o mínimo serviço viável para ele não ser demitido, vamos dizer assim, para não ser expulso, aí ninguém vê nada, né, cara? Então, pô, a taxa aumentar 1%, 2%, 3%, tá de boa. Agora, você deixar de pagar imposto, pô, vai preso, bicho. Sabe, pra mim é surreal aceitar isso, cara. Não sei se você também sente, é uma coisa meio que no nível pessoal de falar aonde a gente vai chegar com isso? Aonde que a gente vai chegar no nível que as corporações são priorizadas do que as pessoas, do que as pessoas podem, tem que resolver os problemas delas, mas na hora do problema do banco resolver, o Estado vai estar lá atrás falando assim, não, toma aqui mais dinheiro para você conseguir se reerguer, igual a gente está mencionando aqui, que aconteceu lá em 2008. Você também sente isso no nível pessoal, cara, para muito além de trabalho? Cara, isso é um desafio que eu confesso que a gente vai ter que tentar superar de alguma maneira aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu acho que o Guelph vai conseguir confirmar isso. Quando ocorrem esses incidentes, né, de ilícito lucrativo, por exemplo, o banco aumentou 1% da taxa de juros de todo mundo, ou impingiu descontos de serviços que uma pessoa não solicitou e foi para uma massa de consumidores. Lá, geralmente, o que acontece? O Ministério Público, ele atua e aí acontece o que a gente chama no direito de disgorgement, que é como se a instituição que aplicou esse ilícito lucrativo ela fosse obrigada a devolver esses valores. E aí o ente lá ele decide é, como é que vai ser gerido esse valor que foi devolvido. Se vai ser aplicado em políticas públicas, se vai ser devolvido em diversas parcelas para os consumidores que foram lesados. Acontece dessa maneira. Aqui no Brasil é um pouco diferente. A gente vê muita nota de protesto, é, é, muito, por exemplo, o que acontece bastante. Procon ele vai e emite uma nota proibindo um banco de operar. Aconteceu isso com alguns bancos nos últimos anos aí, por conta dos incidentes que a gente vinha conversando a respeito dos empréstimos consignados irregulares, né, fraudulentos com idosos. E para mim é a mesma coisa que você chegar para uma criança, né, via de regra, e oferecer para ela um serviço financeiro sem uma perfeita clareza do que aquilo ali representa, Explica pra gente como principalmente o é que empréstimo funciona isso. consignado. Desculpa até te interromper. Você falou empréstimos consignados fraudulentos para idosos. O que é essa prática aí? Isso. Todos os bancos praticam isso, cara? Cara, eu não sei se todos, mas eu acho que a maioria deles passou por um incidente assim, porque os bancos têm terceirizado bastante a venda desse serviço financeiro, o que eles chamam de correspondentes financeiros, né? São pessoas que autorizadas ali, pessoas jurídicas, que vão estar fazendo esses contratos, essa intermediação, e essas pessoas ganham por comissão, né? E acaba sendo um incentivo muito interessante à fraude, né? Você, quanto mais empréstimo você vende, mais dinheiro você ganha. Então, acontece bastante As isso. pessoas ficam no Tem centro da uma coleção de cidade, casos as aí. pessoas ficam no centro da cidade só olhando quem passa ali, os idosos. Vem aqui, vem fazer um empréstimo, porque sabe que talvez esse idoso seja aposentado. Por aí, não é? Cara, eu tenho uma história bem interessante sobre isso. Tem uma senhora que ela faz uns anos, né? Bom tempo. Logo quando eu comecei a carreira, ela me procurou para fazer um serviço para ela por conta disso, né? Ela teve um problema com o empréstimo consignado, o valor foi depositado, um valor enorme na conta dela, ela tinha uma aposentadoria um pouco mais gordinha, e aí ela, meu Deus, o que é isso aqui? Aí me procurou, a gente foi apurar e tal. E aí isso tudo acabou desaguando numa ação judicial. Quando o banco apresentou o contrato e a gente foi analisar o endereço do contrato, o endereço simplesmente não existia. Era de um lugar que não existia, era como se ela morasse em um local que no mapa, em canto nenhum, ele está registrado. Né? E aí a gente observou isso e explicou, né, para o magistrado, olha só, esse local aqui não existe, como é que ela mora nesse local? Já era uma cidade completamente distante, que é o que acontece com muita frequência. E isso é só uma das inúmeras situações que acontecem diariamente. Eu estava contando para o Curi e conheço pessoas que estão pagando consórcio há quase 10 anos, sabe? E não estão nem perto de acabar. Isso porque a pessoa se sujeitou a um contrato um pouco confuso e etc. Financiamentos também de imóveis. Eu fui muito procurado durante muito tempo por conta desse tipo de serviço mal prestado, sabe? De pessoas que estavam sendo expostas a situações de abuso e que acabavam, de certa forma, tendo a sua vida completamente impactada, né? A saúde financeira da pessoa ia para o ralo.
ela se endividava, não conseguia pagar, ficava à beira de perder o imóvel. E agora, para coroar, por exemplo, o banco ele pode exercer a penhora de um imóvel que a pessoa adquiriu através de financiamento, caso ela seja inadimplente, mesmo que esse seja imóvel de família, que por lei é protegido, né? É uma loucura. Basicamente, Então, os bancos estão usando a ignorância das pessoas assim, mais vulneráveis a esse tipo de situação para empurrar contratos com letrinhas miúdas e escondidas ali. A pessoa assina achando que está fazendo um bom negócio, mas na verdade não está fazendo um bom negócio. Normalmente são pessoas de classe média baixa, que caem nesse tipo de golpe. E eu posso chamar isso de golpe, por mais que eles usam um sistema legal para fazer isso, mas ainda pode ser caracterizado como um golpe. Isso é praticado há muito tempo já e até nos dias atuais isso é praticado, né, Evan? não é novidade para ninguém, como você falou. Isso acontece com inúmeros serviços financeiros. Eu acho que é, se você for fazer uma pesquisa aí na internet, você vai encontrar com muita facilidade o ranking de reclamações de empresas. Você vai ver que os bancos facilmente estão figurando lá no pódio, sabe? Por quê? Porque realmente são, cara, assim, como eu falei, eu tenho uma coleção de coisas. A semana passada, uma tia minha veio até mim, me ligou, eu preciso de sua ajuda, tá? O que foi? Não, tá vindo uma cobrança aqui na minha fatura e você sabe que advogado, ó, técnico de TI e advogado, ele sempre vai ser procurado para qualquer coisa, sabe? Tipo, o celular não tá ligando, meu computador não tá ligando, vai pro técnico de TI, né? A impressora não tá ligando. A advogada é a mesma coisa. Se aparecer uma letra diferente no contrato, ligam para mim, sabe? Então ela veio aqui, quando a gente foi analisar, ela estava sendo cobrada para receber SMS do banco, sabe? O banco simplesmente criou um serviço, né, que envolvia o envio de SMS com código de barras, com alguma coisa assim relacionada à fatura bancária dela, a fatura de cartão de crédito dela, e ele estava cobrando todos os meses um valor para ela por isso. Ela fez, mas peraí, o que é isso aqui? E ela é aposentada, ganha um salário mínimo, sabe? É uma pessoa de zona rural e etc. Então, imagine, né? Ela ainda teve o meu suporte, né, e tal, mas imagine o número de pessoas que não tem esse suporte. Imagine, eu facilmente deduzo aqui que são milhões. E imagine se o banco ele ganha, sei lá, esses reaisinhos aí com todas essas pessoas que não reclamam, sabe? É muito dinheiro envolvido. Muito e muito dinheiro. Cara, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para tocar nesse tema, porém a gente está aqui com o tempo um pouco apertado. Inclusive, eu queria conversar com o Curi, dedicar, talvez a gente faça uma outra parte falando sobre esse sistema bancário, de como que funciona o sistema bancário na prática e por que que a gente tá mostrando para as pessoas a importância de se tornar bankless, usar uma alternativa, porque de fato o que a gente está criando é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Você falou do Brasil, que o Brasil é cheio de esquemas. Nos Estados Unidos, bem recentemente, o Wells Fargo estava criando contas e cartões de crédito para as pessoas, clientes que ninguém sabia, ninguém estava assinando nada. Foram pressão, né, da da hierarquia, pressionando gerentes para falar assim, vem, faça seu cartão. E eu já cansei, eu tenho certeza que o Curi já passou por isso. Ir no banco, o gerente ligar, ô, me ajuda aí, por favor. Tô só precisando aqui de mais pessoas, assina sei lá, um Pax, um Pique, faz um cartão novo, faz qualquer coisa para me ajudar aqui, bater a meta e tal. O gerente não é o seu amigo, eles estão ali para trabalhar e seguir as regras que foi plantada para eles. Como o Evan falou, o banco não é o seu amigo. A gente está tentando mostrar esse novo sistema financeiro para você se livrar dessas amarras bancárias. Que esse é o intuito de você se tornar bankless. Curi. Cara, eu acho que é exatamente isso. A gente sabe que o mercado bancário é um mercado bem sujo em todos os sentidos possíveis, cara. Um mercado que não trabalha para você, mas trabalha contra você em todas as medidas que eles conseguirem, né? O Evan trouxe uma posição bem clara pra gente, cara. E acho que a gente podia finalizar com uma pergunta bem assim, quebrando os bancos, né, cara? Pô, a gente criticou muito banco, mas Evan, por que para você o DeFi, cripto, blockchain, etc, desvirtua e, vamos dizer assim, quebra tudo isso, toda essa construção maligna, vamos dizer assim, que os bancos estão criando, cara? Beleza. Eu acho isso principalmente pela autonomia que a pessoa tem,
com as suas finanças, você ter de fato o seu dinheiro, como a gente vinha conversando. Você tem duas opções hoje, ou você manter o seu dinheiro debaixo do colchão na casa, né, dentro de um cofre, como as pessoas faziam antigamente, ou você mantém o seu dinheiro no banco e você gerencia ele através de aplicativo e coordena lá seu saldozinho. Né? Isso no mercado tradicional. Nesse ambiente em que a gente está vivendo hoje, você já tem a oportunidade de ter o seu dinheiro de fato. O dinheiro vai pertencer a você, ficar na sua carteira e, assim, o próprio Estado ele não tem o poder de confiscar o seu dinheiro. E não, isso não é um estímulo ao, digamos que, ao ilícito, a pessoa fazer algo errado. Não, longe disso. Mas isso é um produto que dá para você um grau de liberdade que você não conhece em nenhum outro espaço. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é o retorno financeiro. Hoje, os bancos eles dão migalhas para você e utilizam seu dinheiro para realizar lucro. Né? Os bancos eles sobrevivem por conta do seu dinheiro. Só que a maior parcela do que eles recebem fica para eles. No DeFi, você tem a oportunidade de fazer o seu dinheiro de fato trabalhar para você. Então, assim, você inverte a lógica. E você inverte a lógica de um jeito muito positivo, porque o dono da propriedade, né, o dono do dinheiro, de fato, a pessoa que trabalhou, que produziu aquilo ali, é quem vai receber os louros, né, que vai receber a maior fatia, e os bancos, né, que é que está, entre aspas, intermediando, se a gente for considerar os protocolos de DeFi como esses prestadores de serviço financeiro, eles vão receber uma parte também, mas vai haver um equilíbrio maior. Então, eu acho que contra a abusividade e em favor da liberdade, ser bankless é a melhor opção. Caramba, foi um ótimo Gostou do jargão? take aí, foi uma ótima finalização desse episódio. Se vocês quiserem acompanhar mais o trabalho do Evan, ele faz parte da guilda de jurídico dentro do Discord da Bankless, então se você é um advogado e um legal hacker, não sei como é que vocês chamam isso, é só entrar lá na guilda de jurídico, fala com o Evan, eles escutem vários temas interessantes que estão acontecendo dentro do ecossistema. Também eles gravam o podcast do jurídico, a gente lança aqui no canal uma vez a cada 15 dias, se não estou enganado. Então confira o trabalho deles, acompanhe, entra lá no Discord. E é isso, pessoal. Participem, seja você também bankless. É esse que é o futuro. Não tem mais como voltar atrás, né, Curi? Sempre diz isso. Não. Então é isso, galera. Não tem como voltar Vamos atrás. fazer um break então para falar dos nossos patrocinadores e na sequência a gente volta com mais notícias para vocês. Muito obrigado, Evan. Valeu e até daqui a pouco. Valeu. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para a segunda parte do episódio. Pena que a gente não pôde ficar mais tempo, porque o Evan trouxe muitas coisas interessantes que você precisa saber sobre os bancos. Muitas pessoas falam de criptomoedas, mas poucas pessoas sabem realmente como funciona o sistema bancário. Então, foi uma conversa muito interessante. Ele falou coisas que acontecem no background. A gente finge que sabe, até sabe, mas não faz nada a respeito disso. E é isso. A realidade hoje é você vive as amarras do banco. E criptomoedas está aqui para te libertar. É isso, Curi? Exatamente. A gente não precisa ficar acreditando que banco é seu amigo, que gerente de banco é seu amigo, porque no fim do dia, cara, o pessoal só tá aqui para te empurrar mais besteira, de querer te vender as coisas. E eu achei legal uma coisa que o Evan falou sobre fábula, né, cara? A gente vive numa fábula, esse sistema bancário nosso aqui. Tem que dar risada, porque até triste de acreditar que é dessa forma, cara. Boa. Então vamos lá para as notícias então, Curi, falar o que aconteceu na semana. Boa, bora. Semana de bastante coisa, né, Gal? Parece que toda semana tem coisa, né, cara? A gente teve muita notícia boa, muita notícia intrigante acontecendo também, tanto positiva quanto negativa. E também tem que falar dos preços, Guelph. Inclusive, eu sempre esqueço de falar de preço, a gente sempre acaba falando muito de longo prazo aqui e nem lembra de falar de preço, né, cara? A gente nem. Mas aí depois que acaba o episódio, eu falo, puto, nem falando do preço do Ethereum, nem falando do preço do Bitcoin, cara. É porque a sempre gente assim não comigo, fica velho. olhando muito para os preços, mas é sempre bom atualizar a nossa audiência sobre o valor que está acontecendo no mercado. A gente está no mercado de caranguejo, né? De crab market, andando de lado.
Então vamos falar do Bitcoin, Curi. Como que ele se comportou essa semana? Boa, Gelf, boa. É igual você falou, a gente sabe que a gente está no mercado caranguejo, no mercado que sobe um pouquinho, desce um pouquinho, no fim das contas anda de lado, né, cara? No semanal a gente viu o Bitcoin subindo aí, salvo o melhor juízo, quase 2%, mas ainda assim a gente vê que ele tá ali na casa dos 19, 20 mil dólares, né, cara? Passa um pouquinho para os 18, volta, fica nos 19, 20, 21, mas está mantendo bastante nessa faixa aí, acho que, salvo engano, até bastante tempo, né, Gelf? A gente já tá vendo vários episódios aqui, tá nessa fase aí, da faixa aí de 21 até 18, mas de uma forma ou de outra também a gente não pode reclamar, porque tá nessa estabilidade, assim, a gente consegue achar oportunidades ali de entrada, oportunidades de comprar um pouco mais e aumentar o seu portfólio, né, cara? Para aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, tem um gráfico aqui que você pode ver desde do dia 4 de outubro ali mais ou menos. Se você até puxar um pouco mais para trás, você vai ver que ele ficou nessa casa de 19 mil, 19, 20 mil, igual o Curi falou, ou seja, 2% dentro do universo cripto não é nada, não é nada. Então é basicamente andando de lado, flat. E o Ethereum não foi diferente. Se a gente olhar o Ethereum, tá a mesma coisa. O que aconteceu no Ethereum nos últimos 7 dias aí, Curi? Cara, até tá subindo quase 2% também ali na faixa de 1,75. E é a mesma situação, cara. A gente tá vendo o Ethereum ali tá batendo os 1.200 dólares, 1.380, 1.400 dólares, ficando bastante nessa faixa ali. E é bem interessante, né, cara? Porque o pessoal fica preocupado. Putz, tá na casa dos 1.400, agora vai bombar. Ah, putz, tá na casa dos 1.200, agora vai cair pra caramba. Então, assim, mas a gente tá vendo, assim, uma estabilidade até bastante considerável nessa faixa, igual o Gelf mencionou. Essas pequenas oscilações de preço, para muitos no mercado tradicional, são grandes oscilações, mas aqui em cripto não é nada, né, cara? Em cripto a gente está acostumado com oscilações de mais de 10, 12% ao dia. Exatamente. Então vamos para a primeira notícia. Chainlink vai lançar um serviço de staking como parte das novas mudanças. Ou seja, você vai ser capaz de fazer o staking do seu Link Token. Curi, explica pra gente melhor como é que é isso aí. Boa, essa expectativa de fazer de staking do token da Chainlink faz tempo, já faz muito, muito tempo, já faz mais de ano. E finalmente, então, foi anunciado que isso vai acontecer, que vai ser possível fazer staking dos seus token links. Salvo o melhor juízo, até onde eu estava acompanhando, isso foi anunciado lá na SmartCon, lá em Nova York. E até pode dar mais relatos pra gente por estar presente lá. E, pô, tem muita coisa vindo, assim, o roadmap que foi anunciado lá no evento não envolve só o staking, envolve outras coisas, parcerias interessantes, mas focando na parte de staking, que é o que muitas pessoas estão animadas que finalmente vai ser possível. Inclusive, acho que, salvo engano, segunda ou terça-feira da semana passada, para vocês que estão ouvindo esse episódio, saiu já também o site, a versão 1 do site, vamos dizer assim, para as pessoas conseguirem verificar a sua elegibilidade, nem sei como é que fala isso em português, mas para participar do programa, da primeira fase do programa de staking, né, que são apenas algumas pessoas que vão conseguir fazer stake nesse momento, mas ao longo do tempo isso vai ser aberto para mais pessoas. Legal, dá um relato aí, você estava lá na conferência, como é que foi, cara? Foi a maior conferência de oráculos, né, que acontece. Normalmente acontecia virtualmente, esse ano aconteceu presencialmente e eu tive a grande honra de estar lá presente e ver esse anúncio na prática. Todo mundo ficou muito feliz. E eles não só fizeram esse anúncio de fazer staking, mas como eles estão lançando também uma plataforma para dev, para desenvolvedor, facilitar o trabalho do desenvolvedor, trabalhar com oráculo. Eles vão lançar novos canais de comunicação, educação. Então tem muita coisa vindo pela Chainlink. Inclusive, eles fizeram uma parceria com a Swift. A gente vai falar no episódio mais para frente, que é aquele é o mensageiro dos bancos tradicionais, né? É o sistema dos bancos tradicionais hoje. Quando um banco quer mandar dinheiro para outro, usa esse sistema Swift. E eles estão integrando a Chainlink dentro dessa plataforma. E lá na SmartCon, eu vi uma palestra do CEO da Chainlink junto com o ex... O Sergei não sei o que, eu esqueci o nome dele. É Sérgio, né? Seria a melhor tradução, mas Sergei, acho que ele é russo, se eu não me engano, mas nascido nos Estados Unidos. Enfim, ele estava fazendo a palestra com o fundador da Google. E esse fundador da Google, ele é um dos advisors do projeto da Chainlink e, cara, foi muito bom. Tipo, foi um fire up. O cara da Chainlink falava coisas que iriam acontecer, revolucionárias, e o cara da Google dava um banho de água fria. Não, mas a gente já fez isso, fez aquilo, fez aquilo.
Porém, no final, os dois concordaram que quase tudo vai ser conectado pela Chainlink, que a gente conhece no mundo físico, no criptomoeda digital, vai passar pela Chainlink. E esse é o objetivo da Chainlink, ser a infraestrutura da internet junto com as blockchains, aquela comunicação das blockchains. Então é muita coisa acontecendo na Chainlink e tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Boa, boa. Achei bem massa também essa iniciativa. Tô intrigado para ver como é que vai ser isso na prática. Vamos para a próxima notícia, então. Eu vi esse Twitter da Polygon. A Polygon, né, a gente conhece e ama, usa bastante todos os dias. O Polygon Ecosystem tweetou. Eles agora estão integrando com a plataforma Shopping.io. Ou seja, você vai conseguir comprar coisas com o Matic, com o Matic, que é o token nativo da Polygon. Você vai conseguir entrar nessa plataforma Shopping.io, comprar produtos através da Amazon, eBay, Walmart, Home Depot. E se você tiver alguma coleção de NFT lá listada, você vai ter um desconto de 2%. Eu, né, como um grande curioso, abri o site para ver e ambientar o que se trata disso. Então, como vocês podem ver aqui, né, se o Curi quiser narrar aí para os nossos ouvintes, mas basicamente é um site de compra, de busca. Aí tem aqui o símbolozinho da Amazon. Vou digitar aqui um produto aqui, Curi. Olha lá. Boa, boa. Que massa, cara. Isso eu não tava nem sabendo. Essa notícia também é nova pra mim, cara. Headphone. Bem massa, cara. Eu fiz uma pesquisa agora para buscar um fone de ouvido. Aí ele vai me dar algumas opções aqui, ó, de fone de ouvido. E ele mostra qual site é esse fone de ouvido. No caso é Amazon, né? Mas tem eBay também, Walmart, dependendo do produto que você quiser comprar. E aí você vem aqui, né? Você escolhe para comprar o produto e você tem a opção de pagar com cripto. São mais de 200 cripto que eles aceitam. Você você pode conectar sua carteira na própria plataforma. Olha lá, eu já tinha feito até o teste aqui de um headphone, mas ele vai te mostrar o valor em dólar. Se você tiver algum desses NFTs na sua carteira, você conecta aqui e você ganha 2% de desconto. Cashback. 2% cashback. E aí você vem aqui para pagar. Pô, que massa. Você vem aqui para pagar e aí ele te dá a opção se você preencher seus dados e tal, qual país você é, porque eles mandam para outros países também. E você faz o pagamento ou com cripto ou você pode pagar com cartão de crédito também, mas ele já tem a opção aqui integrada usando a Coinbase Payment, que você pode pagar com várias criptomoedas. São acho que mais de 200 tokens que eles aceitam como pagamento. Muito massa, né? Massa mesmo, cara. Massa mesmo. A gente precisa de soluções assim para facilitar a interação de cripto e mundo tradicional. Então, pô, bem interessante, cara. Aí isso aqui já explodiu minha cabeça, porque coleções de NFT vão poder gerar uma certa utilidade agora, porque você pode fazer parcerias com esse tipo de plataforma para vender sua mercadoria no ambiente real, no ambiente físico, assim, sabe? Eles cuidam da logística, enfim. Interessante, cara, bem interessante. Com certeza. Eles têm o próprio token deles também, tem outros NFTs, enfim, bem massa. Depois eu te mando o link para você entrar aí, Curi. Fechado. Bom, próxima notícia, a MakerDAO, a sua grande, sua ídolo aí, não sei como é que fala, seu ídolo de protocolo, Curi. Você falou lá naquela live da Paradigma, mas enfim, eles estão comprando, vão investir $500 milhões em treasuries, em tesouro americano e também alguns corporate bonds. Por que você acha que a Maker está fazendo esse tipo de movimentação? Por que você acha que eles estão optando por investir em treasuries americano e não ficar só no mundo cripto? Cara, eu acho que assim, tudo que eu falo aqui é por especulação, vamos dizer assim, mas eu acho que envolve muito diversificação, né, cara? A gente sabe que hoje em dia, não sei se hoje em dia, mas até onde a última vez que eu chequei, a maior parte do tesouro da Maker era composto por USDC, né? Que é uma stablecoin centralizada que fica na mão da empresa Circle, né? E se tiver qualquer tipo de problema com a Circle, por exemplo, o problema envolvendo o Tornado Cash lá atrás, a MakerDAO pode de uma forma ou de outra ser afetada, ainda que indiretamente nisso. Então talvez possa ser uma forma deles tentarem diversificar o tesouro deles, não só com criptomoedas no sentido tradicional, como Ether, USDC, etc, mas com alguns títulos atrelados ao mercado, entre aspas, tradicional, para trazer mais robustez, assim, ao tesouro dessa DAO, né, cara? Não sei, o que você acha? Qual que é a sua opinião, Você sabe como que a Circle ganha dinheiro?
nesse mundo de criptomoedas? Diz pra Bom, mim a aí. Circle é uma empresa que é a emissora do token USDC. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então, para você comprar o token USDC, você precisa pagar com alguma moeda. No caso, a Circle tem todo o dinheiro que é de USDC no seu cofre, no seu balance sheet. E são o quê? 80 bilhões, se eu não me engano, acho que hoje, ou 70 bilhões, alguma coisa assim. Bom, eles pegam esse dinheiro que está parado no banco e compra em tesouro americano. Eles investiram, se eu não me engano, 40 bilhões de tesouro americano. Sabe quanto isso rende para eles por mês? 100 milhões por mês de lucro, de renda passiva com o Caraca, dinheiro que está ali no banco deles. Então é assim que a Circle ganha dinheiro. E agora que a caraca. taxa de juros americana está subindo, o Treasury está pagando cerca de 4% já, então para eles está tudo festa. Eles investem 40 bilhões e ganham mais de quase 2 bilhões por ano ali, 1 bilhão e 200 milhões por ano de renda passiva só por estar deixando dinheiro ali. E o risco é quase zero, porque eles investem somente em Treasuries. O risco é se todo mundo quiser tirar o dinheiro de Que uma vez isso, só. velho. Mas é assim como que um banco funciona. É, mas esse risco existe em qualquer lugar, exatamente. Em qualquer lugar vai ter. Mas caraca, essa eu não sabia não, Gaf. Essa aí, A MakerDAO também tá. USDT também funciona assim, porém a USDT, que é a Tether, eles têm menos. Não tem tanta transparência assim, né? Você não sabe de fato quanto tem ali, sabe? E quais são os títulos que eles têm. Se é título chinês, se é só americano, enfim. Mas a USDC ganha dinheiro dessa forma. Ou qual seria a outra forma deles ganhar dinheiro? Não tem, porque eles é um por um, né? É assim que eles ganham dinheiro. Eu acho que a Maker quer fazer É, algo parecido, sabe? Quer tirar um pouco dessa dependência de USDC que tem lá no Treasury deles e falar, beleza, vamos pegar 500 milhões, vamos comprar em Treasury americano, que estão pagando pra gente 4% e a gente vai ter uma receita para o pro protocolo. Pode ser que seja isso uma das ideias aqui. Bom, mas vamos lá. boa, boa, Mudando legal. de notícia, a gente já falou no início que a Chainlink está integrando com a Swift, que é o sistema global de pagamentos entre bancos, e eles saiu essa notícia que eles provaram que podem lidar com CBDCs. Então a Swift falou assim, não, a gente quer ser o sistema para controlar, para enviar essas CBDCs aí usando a blockchain. Mas aí é aquele velho dilema que a gente sempre fala aqui, né, Curi? Dinheiro ruim, dinheiro bom sempre vai substituir Exatamente. dinheiro ruim. Ou você embarca nesse novo mundo de criptomoedas e pega um dinheiro bom, programável, por exemplo, Ether, Bitcoin ou sei lá, qualquer outra, ou você se expõe, continua aí ferrado com a sua CBDC, com as suas CBDCs aí, com o seu real digital, por exemplo, que vai continuar inflando e que vai continuar tendo corrupção. Né, Curi? Exatamente, cara, exatamente. E também sempre lembrando que não necessariamente a blockchain que vai ser utilizada vai ser uma blockchain pública, né, cara? Pode ser muito bem uma blockchain privada só para bancos ali e Não vai governo, mudar e, nada. e no fim do dia o usuário, que não vai mudar nada para nós, exatamente. Então, assim, na minha visão, o CBDC, igual a gente estava conversando lá no início do episódio, não vai resolver nada. E para mim o Swift é um mecanismo que já está sendo provado que não é necessário, né? Facilita muita coisa, facilita muita coisa. Dando um exemplo aqui, por exemplo, na Rússia. Hoje a Rússia não funciona mais 99,9% dos provedores de cartão de crédito, débito, etc, etc, exatamente por todas as sanções ali, né? O SWIFT também, acho salvo o melhor juízo, que fez algum tipo de sanção ali contra a Rússia e acaba dificultando muito para as pessoas fazerem pagamentos hoje lá. Mas as criptomoedas estão vindo e vindo com bastante força. Muitas pessoas estão usando, inclusive, Bitcoin e Ethereum para receber e enviar dinheiro lá na Rússia. Então é uma questão, na minha visão, uma questão de tempo até a gente conseguir adaptar esse universo inteiro para que a gente não dependa mais do mundo de cartão de crédito e débito desses grandes bancos, mas sim consiga fazer transações de criptomoedas no dia a dia, como qualquer tipo de transação bancária que você Não faz. só a Rússia, mas também a Ucrânia. Eu estava escutando um podcast onde o CEO da FTX estava lá falando que eles viram o maior uptick na Ucrânia, o maior número de usuários ali na Ucrânia, justamente porque as pessoas estão buscando alternativas de comprar, de ter dinheiro, pagar as pessoas sem usar o sistema convencional bancário. E a gente sempre, se vocês optarem por CBDC, é pior ainda do que você transacionar com dinheiro vivo, porque não só você vai estar entregando 100% dos seus dados,
não só para os bancos, mas sim para os governos. Então, tudo que acontecer, todas as suas transações serão monitoradas. Eu acho que é isso que é a ideia que a gente tenta passar na Bankless, onde a soberania sobre a sua grana é muito mais importante, a liberdade sobre o seu dinheiro é muito mais importante do que tudo que a gente tem hoje, entendeu? Então, essa ideia de você ter soberania sobre o seu dinheiro, tirar o poder, o monopólio do Estado, é o que a gente quer. Vai diminuir corrupção, vai aumentar a eficiência, as pessoas vão parar um pouco de reclamar, enfim, tem muitos benefícios para a gente estar usando esse sistema alternativo financeiro. Então, eu tenho essa tese que dinheiro bom sempre vai substituir dinheiro ruim. E a gente já está cansado de saber que o dinheiro fiduciário é um dinheiro ruim, que é poucas pessoas controlam ele, tem o direito de inflar ele e fazer o que quiser. E a gente não tem voz nenhuma, né, Curi? Bom, vamos falar Exatamente, Kevin, Vamos falar da exatamente. próxima notícia aqui que você trouxe. Three Arrows CryptoPunks and Other Starry Night Ethereum NFTs to be liquidated. Ou seja, vão liquidar os CryptoPunks dos caras que roubaram lá. Free Arrow Capital. Eu nem sabia que eles tinham CryptoPunks. Então, eles têm uma coleção grande de NFTs. Acho que eles têm inclusive NFT do Fidenza, o Autoglyph também. Eles têm uns NFTs bem valiosos, assim, vamos dizer. Não sei se são algum desses dois, mas enfim, eles têm uma coleção grande de NFTs e dentro delas tem por exemplo, Artblocks, eles têm CryptoPunks também, enfim. Pô, eles estão numa situação aí de falta de liquidez por alavancagem, uma série de coisas que a gente viu acontecer no começo, no meio do ano ali, não só com a Three Arrows Capital, mas também outros fundos e outras empresas, e chegou no ponto que eles vão ter que simplesmente liquidar esses NFTs aí, que eles têm no, entre aspas, tesouro deles, por falta de grana para cobrir essas obrigações que eles têm hoje, tanto com credores quanto obrigações legais. Então eu achei bem intrigante assim ver o quão negativo pode ser a alavancagem e também como que a gente tá, como é que as coisas estão sendo, né, cara? A gente tá vendo um fundo, um hedge fund bem grande ali, que era bem grande, ter que liquidar os seus NFTs, que para muitas pessoas os NFTs não valem nada. E para eles, pode, quem sabe, inclusive, os NFTs salvarem eles de uma falência. Não sei, mas pode ser uma das alternativas aí, Eu não sei cara. se vai salvar da falência, porque eles ficaram mesmo. devendo bilhões, né? Mas segundo aqui a reportagem, eles gastaram 35 milhões nos NFTs. Agora eu não sei de fato quanto valem, mas pode ser que vale até mais que isso. Bicho. Os caras usando NFT. Massa demais. Vamos lá. Doideira. Essa notícia aqui. Rússia bloqueou acesso às crypto exchange OKX. Engraçado, a Rússia tá tendo sinais. A própria notícia diz aqui que eles continuam tendo os sinais misturados. Uma hora a gente reportou aqui que eles estavam sendo friendly com as criptos, que eles estão usando cripto, uma hora eles estão bloqueando, proibindo o Bitcoin. Qual é que é a do Putin aí, Curi? Fala aí. Cara, então, eu teria essa notícia inteira, assim, e ficou bem confuso, porque, assim, igual você mencionou, uma parte do país, uma parte do pessoal do governo fala em adoção cripto, que eles têm que adotar cripto para conseguir viver, etc, etc. Por outro lado, a gente vê essas negativas contra corretoras, né, cara? E aí uma das coisas que me veio à cabeça será que essa negativa às corretoras não é pela questão que a gente está falando aqui? Então, por exemplo, você se libertar das amarras da Rússia, por exemplo, se libertar das amarras do Estado russo e poder fazer suas coisas, entre aspas, livremente, não depender mais da moeda local. E é uma coisa que realmente ficou assim na minha cabeça e faz sentido ser também, né? A gente sabe que a Rússia é um país que tenta internalizar muita coisa e acaba tentando controlar muito seus cidadãos. Então pode ser essa uma da justificativa para eles estarem fazendo esse banimento a corretoras. E eu acredito que no fim do dia, infelizmente, mais corretoras também vão vir aí. A própria notícia fala que a Binance também já foi banida ou sofreu algum tipo de sanção lá no país. Então, bem confuso, cara. Não tem uma resposta simples, não. O que eu fico mais triste é que, cara, tem muita gente talentosa lá na Rússia, especialmente desenvolvedor de blockchain. Muito desenvolvedor talentoso lá na Rússia tendo que sair de lá para poder trabalhar ou sendo anônimo para poder trabalhar nesse ecossistema. Então, muita coisa do que está sendo feito agora dentro do Ethereum, Bitcoin, enfim, todas as blockchains, tem algum desenvolvedor russo. Os caras são bons mesmo. E a gente fica triste de ver notícias como essa, tipo, do Estado
né, oprimindo as pessoas. Não tem nada a ver com os problemas que estão acontecendo lá. A gente sempre deseja para nossos fellow friends lá de criptomoedas força nesse período ruim e que criptomoedas prevaleça lá no país, que eles consigam trazer mais pessoas e incentivar o uso dessa tecnologia. Curi, vamos para a próxima notícia. Dapper Labs vai lançar, tem a data para lançar La Liga Golaços NFT Marketplace. Mais um marketplace de Pois é, cara, essa futebol notícia. ou é o mesmo que você falou? Pois é, velho. Não, é outro, cara, é outro, é exatamente. Esse que é o achei bem intrigante, porque assim, a gente tá vendo uma adoção em massa de NBA, NFL, futebol, Copa do Mundo, FIFA, migrando para NFTs, né, cara? Então a gente tá, talvez assim, surgindo, e aqui totalmente viagem minha, talvez especulando uma segunda fase de NFTs. A gente teve muita fase de PFPs, quem sabe a segunda fase de NFTs não são esses itens colecionáveis de esportes, né, cara? A gente sabe que o mercado de esportes é um mercado Tá anotado, mundialmente tá grande. anotado, tá anotado. Se Quem isso aí sabe? se for Quem sabe, realizar, cara? você vai ganhar um prêmio. Mas eu tô achando que vai ser isso, porque eu tô vendo muita coisa de esporte mesmo vindo pra blockchain, não só de futebol, mas todos os tipos. A gente tem até fan tokens hoje em dia, então eu tô vendo uma migração muito desse espaço de esportes para o mundo cripto. Não tô dizendo que as coisas são boas ou ruins, mas que é algo que eu tô percebendo que está acontecendo com bastante força. E agora a gente tem mais uma expressão de mais um marketplace aí envolvendo esportes surgindo, Mas né, isso, Yas? a tendência é ser NFT tudo, porque no passado, né, não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente, o pessoal colecionava cartão assim de jogadores de beisebol. E beisebol é um monte de jogador, sabe? Eles colecionavam e hoje vale muito dinheiro. Os caras vendem, trocam. No Brasil teve a onda do Magic, que era um baralho especial, Pokémon Cards, esse tipo de coisa. E é tudo palpável, físico. Só que agora a gente tá na era da digitalização, então faz sentido para mim ter mercados específicos em algum segmento, tipo de futebol. Isso aqui é algo que, pela infinidade, porque sempre vai estar renovando jogadores e a galera vai começar a colecionar esse tipo de. Né, depende, tem que. A estratégia dos caras, se for algo finito, limitado, né? Então talvez pode ser um valor a mais. Mas eu vejo muito, um potencial grande no NFTs de fã-clubes, igual você falou, NFTs de times. Eu acho que tem tudo para dar certo mesmo. Boa, boa. É, exatamente, cara. Eu acho que a gente tá vendo muitos clubes grandes entrarem nessa, entre aspas, onda de NFTs. Tô achando bem legal ver essa migração ali do esportes para cripto, vamos dizer assim, no geral, né, cara? É isso aí. Então é isso, Curi. Com essa notícia, a gente finaliza a nossa rodada aqui de notícias. E claro que nada falado no episódio de hoje foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vidas. A gente sempre tenta trazer conteúdo educacional. Então sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Curi, antes da gente finalizar o episódio, eu queria dar um shout-out ali para o pessoal da Bankless, falar ali o que está acontecendo, convidar as pessoas que ainda não estão no nosso servidor para conhecer, tentar ajudar, conhecer a nossa comunidade, ver o que o pessoal está fazendo. Tem os projetos interessantíssimos surgindo ali, como a Rádio Bankless, o pessoal está fazendo uma rádio na Web3, juntando a comunidade para falar ali dentro. A gente tem um projeto da Criptodelas que está voltado para trazer mulheres, fazer um onboard de novas mulheres para dentro desse ecossistema. Temos o Art Labs, enfim, uma porção de coisas novas surgindo dentro da nossa comunidade. Então, se você que acompanha nosso trabalho aqui quer ajudar a gente a revolucionar o sistema financeiro, como a gente tem falado no episódio de hoje, junte-se a Bankless, venha fazer parte dessa comunidade, desse ecossistema que só está crescendo. Nosso intuito é ensinar o maior número de pessoas, fazer o onboard de mais pessoas para dentro desse ecossistema de criptomoedas e mostrar para eles que criptomoedas não está aqui para te deixar rico, mas sim para te trazer liberdade. Então é isso, está feito o convite para todo mundo. E é isso. Você tem mais alguma coisa a adicionar, Curi? Só fazer o nosso. Não, vou deixar essa aqui para você, mas pô, muito massa fazer shout para a comunidade. A gente precisa sempre de gente lá, quem tiver interesse em aprender mais sobre cripto, contribuir com a Web3, contribuir com a missão Bankless, que é proporcionar
para fazer o onboarding de pessoas, né, na Web3, em DeFi, mostrar para as pessoas que essa cultura Bankless é sim possível e cada vez mais está se tornando mais fácil dela ser alcançada, e também, como sempre, conhecer e fazer networking, conhecer realmente pessoas dessa Web3, que é uma das partes que mais eu acho interessante, porque numa dessas você conhece alguém que cria alguma coisa junto, conhece alguém que tipo, te hospeda na sua casa quando você for viajar, dentre vários outros exemplos que são trocas de comunidades que eu acho muito Isso massa. aí. E lembrando também, pessoal, que a gente precisa de mais pessoas que entrem nesse ecossistema. E eu sei que às vezes o nosso conteúdo da Bankless é muito específico, muito nichado. Às vezes a gente tem um podcast longo ou artigos mais complicados. Então, às vezes complica um pouco para você mostrar para uma pessoa próxima, para um tio seu, para uma avó, enfim. Mas se essa pessoa tá na internet, tem Instagram, por exemplo, cara, mostra o Instagram do Kryptonita, por exemplo. Ele fala em 1 minuto lá coisas relacionadas a criptomoedas. A gente tem o Tim Balabush, que é nosso membro ali também da DAO. Tem o próprio Instagram da Bankless, a gente está presente lá, sabe? Tem o canal do Kryptonita no YouTube, que são vídeos mais curtos, explicando de forma simples, uma linguagem fácil para a pessoa que não conhece nada. Então a gente precisa mostrar para as pessoas esse lado de criptomoedas, esse lado de blockchain. E tentar cegar eles, não falar para eles, não assiste esses caras aí que estão te prometendo ganhos absurdos. Não. Como a gente sempre falou e sempre vai falar, criptomoedas veio aqui para te trazer liberdade. Então, acompanhe as pessoas certas, tem muito conteúdo bom aí e a gente precisa de vocês para ajudarem outras pessoas. Então, lembrando a todos que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!